E aí, os cabas, tudo bom com vocês? Leozinho novamente para mais um react. A gente vai estar vendo aqui Monster. O verdadeiro monstro é o ser humano. A gente viu o rap do Enigma e vocês me recomendaram esse vídeo aqui. Então, vamos. Os A trama comentários de me recomendem Monster vídeos. começa em 1986 Tá. na Alemanha, com Aham. um neurocirurgião brilhante, Kenzo Tema, abrindo mão de dar preferência a uma figura de destaque da cidade para salvar uma criança que tinha levado um tiro na cabeça. Brabo. Posteriormente, descobre-se que este ato louvável foi a pior decisão que o médico poderia ter tomado. Realmente? Primeiro, porque o conflito que move o anime começa justamente com a ação de Tema de fazer o impossível para trazer o garoto de volta à vida. Fodeu. Segundo, porque o hospital em que o doutor trabalhava tinha uma política de atender quem chegasse primeiro, cuja única exceção era se o paciente fosse muito importante ou tivesse uma ótima condição financeira. Ou seja, o hospital priorizava aqueles com mais influência e com mais dinheiro. Mas o médico deixando foi claro lá. que algumas vidas eram mais importantes do que outras. Tema, como Você também na vida real. não concorda com isso, pois acredita que todas as vidas possuem idêntico valor. É, por isso que ele se Mesmo fudeu com nessa esse princípio brincadeira. nobre, o personagem não escapa da punição por ter atendido primeiro o garoto, mesmo que tivesse chegado antes, ao invés de um dos homens mais influentes da região, que acabou morrendo. O doutor, que tinha um futuro invejável e promissor, acaba sendo rebaixado de posto no hospital, perde apoio de seus superiores e a noiva. No entanto, como A noiva que é arrombada. ele não se abala. Anos depois, tudo ia relativamente bem na vida de Tema, até se reencontrar com Johan, a criança que no passado tinha sido salva por ele após ter levado um tiro na cabeça. Aí Não você se demora, fudeu. e o médico descobre a verdade sobre seu antigo paciente. Ele era um assassino extremamente frio e perigoso. Sentindo-se completamente culpado pelas mortes que Johan havia provocado desde o momento em que havia sido salvo, Tema decide persegui-lo para se redimir, mesmo que seu objetivo final seja matá-lo. O anime começa... Então é assim a história do personagem? Então o protagonista é o médico. Tipo, no caso, porque tem assim, eu tô enrolado mesmo, tá frio, mas é 4 horas da manhã. Eu perdi minha blusa de frio, tá na outra casa minha, da minha mãe. Aí na capa tem um maluco assim, né? Na cadeira com as pernas cruzadas. Aí é o médico. Começa de maneira alucinante, mas continua de forma calma e lenta. É uma obra incrível, mas que exige muita paciência para acompanhá-lo. Falaram que o desenvolvimento é bem lento. Muito a complexidade de seus personagens. Cada um apresentado, que mostra algum tipo de relação com o Tema ou Johan, é relevante, pois de alguma forma vai afetar o rumo da trama. E a maneira como isso acontece é gradativa. Caralho. O indivíduo não aparece para simplesmente cumprir um papel que momentâneo o ratinho tá e ali, depois mano? sumir para sempre. O ratinho, Bem mano. pelo contrário. O coadjuvante é estabelecido, conhecemos sua personalidade, seu passado, suas angústias, seus arrependimentos, seus defeitos e qualidades, depois acompanhamos sua trajetória pessoal para finalmente vermos sua contribuição para a narrativa. E a conclusão do arco desse sujeito pode ou não demorar bastante, porque praticamente nenhum personagem é descartado fácil e rapidamente. Primeiro, temos que nos identificar com ele, conhecê-lo e entender suas motivações. Tudo isso para que simpatizemos com aquela pessoa, mesmo que seja um antagonista ou apresente desvios de caráter em um primeiro instante. Monster desenvolve um clima forte e realista de investigação, mas não de forma eletrizante. Justamente por priorizar a verossimilhança, o processo todo é conduzido com paciência, tanto que é por isso que o anime é lento. O caso Johan Vocês falaram pra mim que era lento. As autoridades e os detetives não sabem quase nada sobre a verdade, e passam a maior parte do tempo tentando entender o que de fato está acontecendo, visto que suspeitam que Tema seja um sociopata. O anime mostra com precisão tem como nada nem a sempre ver, é fácil mano. resolver um crime, ou vários seguidos. Muitas vezes demora dias, meses e até anos. A cada episódio, são mostrados fragmentos de uma história pessoal que te ajudam a compreender as motivações de determinado personagem e o que está acontecendo num panorama geral, mas não de forma intuitiva. Nada é entregue de mão beijada. Ele virou o que, mano? Enfermeiro? Muitas passagens o espectador tem que Ele foi rebaixado? interpretar ou até adivinhar seu sentido e onde se encaixa. E detalhes que aparentemente não possuem importância, posteriormente podem demonstrar um significado extremamente relevante para a narrativa. A atmosfera de Monster é repleta de suspense, drama e terror. A tô obra visa vendo. expressar o eterno embate entre bem e mal. E por isso, na maior parte do tempo, o anime é sombrio, triste e melancólico, o que é resultado direto de seus personagens notáveis justamente por suas auras obscuras, visto que em sua maioria possuem algo em seu passado que os tornam fúnebres, a princípio.
O primeiro, e obviamente mais notável, é Johann Liberto, conhecido por ser inacreditavelmente frio, cruel e insensível, sendo incapaz de esboçar qualquer tipo de expressão. Eu ia falar que poderia ser por causa do tiro que ele levou, mas não é, ele já era assim antes, né, mano? É a irmã dele que atira nele, por ele ser assim. Derivada de sentimentos como alegria, tristeza, arrependimentos ou tensão. Por isso, ele é considerado um monstro. Claro que não é literal. Ele é um monstro porque é desumano, a antítese máxima do que é, no sentido poético e romantizado, ser humano. Contudo, o interessante é que esse conceito, estabelecido pela própria narrativa, é desconstruído durante o desenvolvimento da história. Ao longo dos 74 episódios, só conseguimos enxergar Johann como o anticristo, o mal encarnado, porque seus atos injustificáveis nos induzem a pensar parcialmente assim, e vários personagens o enxergam da mesma forma. O roteiro faz de tudo, inicialmente, para criar essa imagem negativa dele, como se não existissem tons de cinza, mas acontece que até ele tem um passado, apesar de querer escondê-lo, e que nos faz, embora minimamente, entender suas motivações. Ele é bonitão. Isso é importante porque estabelece mas não que, tem mesmo sendo sentimento um nenhum. monstro, ele ainda é humano. Na verdade, exprime que ele só é um monstro porque é primordialmente humano. Monster brinca com a ideia do vilão irremediável, incurável e destinado a ser diabólico, como o resultado desesperado de uma sociedade que tem como objetivo desassociar esses sujeitos Mas do ele não conceito nasceu de assim, ser que ele é humano, assim desde como criança? se colocando eles em grupos ou categorias pejorativas e distantes. A gente conseguiria pensar assim, porque tipo assim, se ele se tornasse isso depois do tiro, tá ligado? Que ele tomou na cabeça, mas ele é já assim desde antes. Porque se ele tomou aquele tiro na cabeça, realmente ele vai perder, pode ter afetado uma parte do cérebro, que ele perdeu a empatia dele e alguns sentimentos. Isso é bem comum até. A maioria dos psicopatas, normalmente eles bateram a cabeça no chão, ou normalmente aconteceu algum acidente na cabeça, exatamente na cabeça. E nisso faz com que eles consigam perder a empatia e cometer as atrocidades que a gente já está acostumado aí de ver na televisão. Se eximisse de uma suposta culpa e fortalecesse a linha da normalidade, quando na verdade não existem pessoas que são tão más que abandonam sua humanidade, mesmo que nesse caso, humanidade seja um termo usado como sinônimo de empatia e compaixão, porque a maldade é inerente ao ser humano. Pelo menos é essa a hipótese que o anime busca levantar. Johann tem um poder de persuasão que beira o surreal. Com poucas palavras, ele consegue convencer até a mais alegre pessoa a se suicidar. E mesmo sendo muito frio e cruel, ele é encantadoramente gentil, educado, calmo, tranquilo e sempre ostenta a mesma expressão. É o cão, Parece que não se abala com nada. É o cão. Ele não é o tipo de antagonista instável, que de uma hora para outra se transforma, mas permanece completamente imprevisível, apesar de ter sempre o que vai fazer planejado, com todos os mínimos detalhes. Johann aparece poucas vezes no anime, porém, todas as suas aparições são de causar arrepios, porque ele é assustador. E sua presença, apesar de inexplicável para quem não conhece sua verdadeira essência, transmite uma ameaça velada. Entretanto, ele ainda consegue ser carismático, claro que de um modo estranho, mas você é levado a odiar esse sujeito. Ele manda o médico matar ele também. O tema, por outro lado, é praticamente o oposto do Johann. Ele não é completamente bom, para não contradizer a tese de que todo homem possui maldade em seu cerne, mas passa a desenvolver virtudes que o aproximam muito de uma figura santa. Caralho, então ele é bom pra porra. Ele é bom pra caralho, se você for comparar com outros homens. Ele preocupava-se com sua carreira e com suas pesquisas, fazendo tudo o que fosse preciso para não manchar a sua carreira promissora e impecável. Foi só a partir do seu encontro com a esposa do turco que faleceu, operado por outro médico, e depois da cirurgia que fez no Johann criança em vez do prefeito, que o doutor percebeu que suas habilidades médicas deveriam ajudar as pessoas, não ser um meio exclusivo para alcançar sucesso profissional. Dessa forma, refletiu sobre sua conduta e muda sua forma de ver o mundo. Da hora. Quando o tema inicia sua caçada a Johann, é automático imaginar que ele se tornará outra pessoa. Afinal, como ele vencerá um monstro sem se tornar um? Porra! Mas acontece que o doutor não muda, pelo menos não drasticamente. Tema é obrigado a passar pelas mais diversas situações, e uma transformação era praticamente inevitável. Mas o que permanece e o mais importante é sua conduta de homem íntegro e de valores incorruptíveis. O mais longe que ele chega é de puxar o gatilho, porém, nem chega a matar um ser vivo. Ele não consegue. Para ele, é algo impossível. Ah, mano, Isso tem parece, metido de certa encher de forma, bala. prejudicial.
Imagina-se que o personagem ficará constantemente em desvantagem, já que seu inimigo é capaz de absolutamente qualquer coisa. O Mas é Johan, exatamente isso. o Johan por ele fala, ó, mata aí, atira aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui na minha testa? Atire, vá. E o maluco não atira. Aí, como é que acaba? Será que você vai falar aqui? Tomara que fale. Que os diferencia. E esse é um aspecto muito importante para o embate monstro versus humano, porque o ponto não é quem vai vencer no final, e sim o quanto precisamos e conseguimos domesticar esse lado animalesco e perverso inerente ao nosso ser. Se Tenma permitir que sua índole se desvie um pouco que for, ele será igual a Johan. Se cruzar essa linha, qual será a desculpa do protagonista para matar seu adversário? Sua motivação perderia força, para não dizer que deixaria de existir. Mas vale citar que mesmo Tenma se mantendo o mesmo até o final, ele não se torna sem graça e estagnado. Como mencionado, ele se transforma e até evolui, mas sem abandonar suas características virtuosas. Ah, então ela é um fofo. Também é preciso dizer que, apesar de ser Tenma quem está perseguindo e de Johan ser supostamente a caça, o primeiro está sempre 10 passos atrás do último. Toda vez que os dois se encontram, por exemplo, foi porque o Johan quis e permitiu. Tenma só consegue chegar perto do seu alvo porque o próprio deixa. Tanto que é perceptível que o Johan nunca fica preocupado ou surpreso com a presença do médico, mesmo tendo consciência de suas intenções. É notável que o antagonista tem total controle sobre a situação. Ele não enxerga o protagonista Caralho, o bicho como uma é bom, ameaça. Primeiro, porque sabe dos valores limitantes do cirurgião, e principalmente porque tem plena noção e confiança nas próprias capacidades. O curioso é que o doutor sabe dessa sua insuficiência, mas não se importa. Prefere acreditar que ainda é capaz de parar seu adversário para prosseguir com sua missão, que em certa altura torna-se sua razão de ser. Tenma precisa crer que tem que matar Johan, e não descansa até estar prestes a alcançar este feito. Embora para ele seja impossível matar um ser humano, enxergar seu inimigo como um monstro facilita sua decisão de tirar uma vida. Esse aspecto é significativo porque corrobora a ideia de que segregamos pessoas psicopatas e doentes, atribuindo-lhes nomes como monstros, para tornar natural a tarefa de condená-las ou até de executá-las. Além de fácil e reconfortante, denominar alguém assim também é uma forma de proteção, visto que julgando-os dessa maneira, voltamos toda a atenção para eles e nos esquivamos do medo de abrigar o mesmo mal. Chamar um serial killer de ser humano é concordar que todos nós estamos sujeitos a sermos iguais a ele, mas e que estamos. possuímos o potencial para eventualmente sermos destrutivos. Tem Ninguém mesmo. quer acreditar nisso. Tá certo. Monster não Ninguém é quer ambientado acreditar. na Alemanha em uma época posterior, mas que ainda sofre com os impactos do nazismo por mera obra do acaso. Se existe um período na história da humanidade que demonstra toda a nossa monstruosidade, é o que fora dominado por indivíduos que exterminavam em massa e a sangue frio pessoas de raças, etnias, religiões e orientações sexuais diferentes, devido a um sentimento irracional de superioridade. Mano, pelo amor de Deus, tenho raiva disso. Numa época tão inescrupulosa, não é difícil imaginar que as pessoas no poder estavam tão preocupadas em perpetuar indivíduos perfeitos, segundo seus ideais distorcidos, que dispensaram sem cerimônia qualquer senso de ética em prol desse objetivo, financiando os mais diversos experimentos eugênicos em busca de um ser humano puro, que na visão deles, seria capaz de liderar a humanidade. Em outras palavras, um novo Hitler. No anime, o resultado foi bom e alguns diriam que saiu melhor do que esperado inicialmente. Mas se a ideia era criar alguém que seguisse os mesmos princípios nazistas e servisse de fantoche, o tiro saiu inteiramente pela culatra, pois Johan não possui preconceitos e não responde a absolutamente ninguém. Graças além a de ser Deus. muito menos megalomaníaco. Todo o trauma que o personagem passou serve para nos lembrar que sim, ele é humano. Apesar das circunstâncias de seu nascimento Graças a terem Deus sido não, o maluco é um influenciadas e nojento. orquestradas, ou que resultou em uma criança que tendia para a escuridão, ninguém nasce inteiramente mal. O menino nunca foi santo, é verdade, mas é apenas em contato com a realidade, com interações com o ambiente e com as relações interpessoais que o caráter de um sujeito é moldado, e assim aconteceu com Sim, isso Johan. é verdade. Infelizmente, o garoto não cresceu em uma família amorosa e com sua infância preservada. Desde muito novo, foi vítima de situações extremas e psicologicamente aterradoras no orfanato em que cresceu. Então é isso mesmo, tá Essas vendo? experiências, Falei. em união com o que ele foi feito para ser, o tornaram uma casca vazia, cujo único laço que se manteve, talvez, foi o com sua contraparte, sua outra metade, a irmã gêmea Nina, que inclusive teve sua personalidade e traumas absorvidos pelo irmão. Carai!
Com o passar dos anos, Johann foi capaz de induzir eventos importantes, manipulou grandes líderes, controlou outros assassinos e psicopatas e inspirou medo nas mais diversas pessoas, desde o mais poderoso e influente até o mais cético ou virtuoso. Mas nada disso parecia ser para prazer próprio. Claro que muitos atos foram rearranjados conscientemente para serem benéficos para si, mas Johann nunca demonstrou estar satisfeito. Às vezes até parece que ele se sensibiliza com algum caso, mas ao mesmo tempo, sua constante expressão de indiferença, apatia e tédio tá ligado? os confunde, ao ponto de ser impossível definir o que ele sente ou o que É. realmente quer. Eu mesmo fiquei aqui Não boiando. obstante, diante da fábula que permeia o anime sobre um monstro que ansiava por um nome, pode-se presumir que Johann buscava uma identidade própria, uma maneira de alcançar seu verdadeiro eu, que ele nunca teve a oportunidade de conhecer, já que foi dividido em dois e destinado a vagar pelo mundo como um monstro, devido à sua essência ter se dissipado por causa das experiências que fora submetido antes mesmo do seu nascimento. O Monstro Sem Nome, em poucas palavras, é a história de um monstro que queria tanto ter um nome que não aguentava mais. Então, para atingir seu objetivo, decidiu sair em uma empreitada mundo afora. Porém, pelo mundo ser um lugar tão grande, ele decidiu se separar em dois seres para cumprir sua missão. Assim, um foi para o leste e o outro para o oeste. O monstro principal é o que foi para o leste. Sua trajetória se resume em, eventualmente, encontrar um humano e fazer uma oferta que seja de interesse do próprio. Em troca do nome, o monstro garante vigor, força, longevidade ou qualquer outra coisa que a pessoa queira. O problema é que, como um monstro, ele vivia faminto, e em pouco tempo acaba devorando o indivíduo que possui de dentro para fora. Portanto, ele sempre precisa ir atrás de uma nova vítima para conseguir um nome. Porém, em certa ocasião, o monstro vai para um castelo e encontra um garoto muito doente, que aceita ceder seu nome em troca de saúde. O monstro fica tão satisfeito com o nome do garoto e com a vida no castelo que por muito tempo consegue suportar sua enorme fome. Cara, é o Contudo, Johann no após caso, ter né? ficado anos faminto, o monstro dentro do garoto não suportou e o fez devorar o pai e os servos. Quando não havia mais ninguém no castelo para comer, o garoto saiu em busca de mais gente e se alimentou de todos que encontrava em seu caminho, até não restar mais ninguém. O garoto então vagou por dias até se deparar com um monstro que foi para o oeste e se gabou por ter um nome maravilhoso. Em contrapartida, o monstro do oeste disse que não precisava de um nome e que estava feliz dessa forma, porque eles eram monstros sem nome. Em seguida, o garoto comeu o monstro do oeste e ficou completamente sozinho. Embora tivesse finalmente um nome, não havia ninguém naquele mundo para chamá-lo por ele. Johann, ciente de que não poderia clamar por sua individualidade na sua atual condição, desejava apagar todo o seu rastro do mundo, qualquer traço que apontasse para sua existência, a fim de renascer como Cara, que história alguém boa, único. né, mano? Para isso, Tu é em sua doido. filosofia, era necessário matar todas as pessoas que outrora tiveram ligação com ele ou que tinham conhecimento sobre sua vida. Porém, a interferência de Tema o fez ficar pensativo, mais ainda por este ser um personagem moralmente incorruptível. Como alguém que se tornou importante para o seu plano, Johann necessitava fazer Tema não só enxergar a escuridão, mas senti-la profundamente. É o filho também. dela? É o filho E dele? o doutor sabia que para cumprir seu propósito, precisava fazer isso, mas pelos próprios motivos e mesmo que perdesse sua identidade. Tema desejava entender Johann, por mais que reprovasse completamente as ações do serial killer. Por isso, vai em busca do seu verdadeiro nome nos momentos derradeiros da história. Ah, Após ter carai. contemplado a perspectiva do antagonista, por ter mergulhado de cabeça na escuridão e conseguido voltar à superfície, Tema finalmente pode compreender seu adversário, por estar muito mais maduro, experiente e forte, e contrariando qualquer expectativa, prova que a existência de monstros não precisa ser uma ameaça à bondade humana, Ah, tá, porque pô. eles sempre vão Confia. perdurar, mesmo que você não saiba seus nomes, mas a maneira mais eficiente de combatê-los é os reconhecendo. Caso contrário, eles vão continuar devorando todos que encontrarem. Aceitando que eles existem, torna-se mais fácil derrotá-los. Senhoras e Não, senhores, esse foi o vídeo. eu queria saber Espero que como é vocês que é tenham o gostado e final do curtido. anime, Por mano. favor, Pelo não amor esquece de comentar o Deus, que você velho. achou do conteúdo apresentado. Pô, bom Deixe pra sua porra. contribuição aí em forma de opinião, com Ô. argumentos a favor ou contra do que foi dito. Achei Não deixe sacanagem. de curtir e compartilhar o Achei vídeo sacanagem. também, porque isso me motiva demais. Eu queria o me incentiva final, a mano, produzir da sempre mais obra. conteúdo pra vocês, Eu queria porque saber o que assim eu vou acontece que no vocês final, estão tá ligado? gostando. Mas Aproveitem falou e do marquem nas começo ao redes final, sociais. mano. É @eleganteric, tanto no Twitter Eleganteric. quanto no Instagram.
Facebook é Eu vou é dormir. facebook.com/elegantismo. Todas as informações estão aí na descrição ou nos comentários. Também dê uma olhada no meu segundo canal, Ficcionismo. É sobre a história, origem e trajetória de personagens fictícios. Talvez vocês gostem, dê uma chance. Clica aí, confere lá algum vídeo e se gostar, se inscreva também. Se possível, torne-se membro do canal. Isso ajuda também demais a manter o trabalho que é feito aqui vivo. E é isso, no mais eu agradeço muito vocês que assistiram até aqui, vocês que curtiram, compartilharam e se inscreveram. Um agradecimento especial a Ei, mano, fala de Martel é doido, é 5 minutos de galera encerramento. que é membro do canal e ao pessoal que acompanha o trabalho que é feito aqui há muito tempo, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo. Um abraço de costa. Eu parei sobre a do oceano e vai subir numa alma besta. Agora não dá pra ler mais porra nenhuma. Mano, tipo, muito bom o vídeo, tá ligado? Ele fala muito bom, tá ligado? Mas eu achei que ele ia falar o que aconteceu no final. Mano, assisti do começo até o final falando, porra, e vai contar a história aqui do anime aqui, vai ser da hora, filho. Vai ser da hora, vai falar o que foi que acontece no final. Falou, foi, porra, mano. E aí, o Johan morreu? Morreu como? Tá ligado? Brochei, é isso aí. Oh, mas o vídeo é bom, mano. O vídeo é bom, mano. Mas é isso aí. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem o like. O Johan é um doente mental, serial killer, é isso que a gente conhece, é isso que a gente sabe. E foi.